Olá, nesse momento nós vamos falar sobre o conceito jeovista sobre Deus, a Trindade, Jesus Cristo e Espírito Santo. Talvez neste vídeo que eu vou fazer não fale sobre tudo isso, visto que será um vídeo pequeno, mas no decorrer do tempo, de acordo com as visualizações e o interesse do público, estenderei esse assunto cada vez mais. A organização das Testemunhas de Jeová dá atenção especial à interpretação alegórica das Escrituras, ou da Bíblia. Há nos relatos de sua história diversas passagens bíblicas aplicadas a muitos fatos vinculados a seu movimento. Eles gostam de aplicar passagens bíblicas que eles vinculam ao seu movimento. É uma interpretação das escrituras que caiba nos seus pensamentos. Então, eles querem dizer que as escrituras estão falando sobre eles em determinadas passagens. Os adventistas do sétimo dia também têm essa ideia de achar que certas passagens das escrituras estão se referindo especificamente a eles. Isso é uma exegese muito forçada. Então, isso também é uma das características dos sectários, quererem aplicar certas passagens das Escrituras exclusivamente a eles para garantir autoridade. Isso para persuadir seus membros de que a Sociedade Torre de Vigia é a única organização de Jeová. É uma forma deles persuadir os membros dele de que a Sociedade Torre de Vigia é a única organização de Jeová. Porque quem que vai ir contra as Escrituras se aparecer versículos comprovando? Ninguém iria contra as Escrituras. Então, isso fica muito difícil para uma pessoa que acredita piamente neles. Assim interpretam a Bíblia por essa ótica peculiar. Eles querem dizer que o movimento deles e certos acontecimentos ligados a eles foram profetizados por Jesus Cristo e pelos apóstolos. É comum encontrar em suas publicações uma série de citações bíblicas intercaladas com a volta de Cristo em 1914 e também que Jeová é o fundador da organização, entre outras coisas. Rutherford era especialista nisso e foi esse o método usado por ele para aplicar as palavras de Isaías à sua organização. Vós sois as minhas testemunhas. Isaías 43, 10 a 12, combinadas com Isaías 62, 2, e chamar-te-ão por um novo nome. Benton considerou esse argumento de Rutherford como uma obra-prima de lógica falaciosa e má exegese. Se o juiz tivesse observado 2 versículos mais adiante, argumenta Benton, teria descoberto que esse nome é Refizibá, Isaías 62, 2. Em seguida, com a publicação do livro Jeová em 1934, Rutherford trouxe à tona a doutrina da vindicação do nome Jeová. O resgate expiatório de Cristo como expressão máxima do amor de Deus pela humanidade norteava o pensamento de Russell e era essa a ênfase da mensagem de seus seguidores. Mas Rutherford mudou tudo isso. Deus providenciou que a morte de Cristo Jesus, seu amado Filho, fornecesse o preço redentor do homem. Mas esta bondade e benignidade da parte de Jeová para a humanidade é secundária à vindicação do seu nome. Então Rutherford apareceu com essa história de vindicação do nome de Jeová e mudou o caminho das testemunhas de Jeová, que, seguindo Russell, falavam alguma coisa sobre o amor expiatório de Jeová, o amor de Deus, o sacrifício de Jesus, mas ele não, ele colocou a centralidade da doutrina na vindicação do nome de Jeová. Essa é uma das heresias que podemos notar dentro desse grupo. Essa maneira de entender as escrituras complica tudo, porque as pessoas partem de uma ênfase para outra, ou seja,
da ênfase verdadeira para uma ênfase falsa. Essa nova doutrina permanece ainda hoje como doutrina central das testemunhas de Jeová. Penton chega a comparar a ênfase quase fanática dos Rutherfordianos com a importância dada por João Calvino à doutrina da soberania de Deus. O corpo governante mantém ainda hoje o ensino jeovista de Rutherford, afirmando que o propósito da vinda de Jesus ao mundo foi vindicar o nome Jeová e não a salvação da humanidade. Nossa salvação não é a justificativa principal para a vida e a morte de Jesus na terra. Então eles não colocam a ênfase na salvação para a vinda de Jesus à terra, mas sim, Jesus só veio a esse mundo para que os homens aprendessem a vindicar o nome de Jeová. Isso é mudar completamente as ênfases, é mudar completamente o sentido das Escrituras. Com isso, afirma ser o tema da Bíblia a vindicação do direito de Deus governar a humanidade e a realização de seu propósito amoroso por meio de seu reino. A organização posiciona-se como a única religião defensora do nome e da honra de Jeová. Por isso, as testemunhas de Jeová acreditam ser as únicas pessoas no mundo a defenderem o nome de Jeová, pois para elas honrar e temer esse nome significa usar a pronúncia dele. Simplesmente por falar o nome Jeová, eles acham que já estão honrando o nome do Senhor. É como se queressem impressionar Deus com seu próprio nome. Existe um só grupo no mundo que usa o nome de Deus regularmente em sua adoração, dizem os TJs, como fizeram seus adoradores dos tempos antigos. São as testemunhas de Jeová. Eles querem dizer que eles são os bons, os tais, porque pronunciam o nome Jeová. A preocupação do corpo governante vai mais além. Todo esse barulho é simplesmente para atacar a divindade de Jesus e negar a doutrina da Trindade. Então eles têm um propósito em fazer tanto alvoroço. Eles querem negar a divindade de Jesus Cristo e negar a doutrina da Trindade. Se Deus tem um só nome e esse nome é Jeová, isso facilita a difusão de sua crença peculiar de que Jesus não é o mesmo Deus Jeová de Israel. Jeová não é onipresente. Eles dizem que Jeová não é onipresente, não está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. O verdadeiro Deus não é onipresente, porque se fala dele como tendo localidade. Nem o Deus pregado pelos TJs é um Deus verdadeiro, pois o Deus das Escrituras é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, enquanto que o Deus dos TJs, por ter uma localidade, porque ele diz que o Pai está no céu, porque diz Pai nosso que estás nos céus, eles dizem que Deus não pode sair do céu, está preso ali. Então, como que Deus age com a humanidade, age levando a sua mensagem através de sua força ativa, o Espírito Santo, que eles acreditam que não é uma pessoa, mas simplesmente uma energia que emana de Jeová. Eles dizem que o Senhor Deus também não é onisciente, por isso não pode prever o futuro. O Deus das testemunhas de Jeová não sabe todas as coisas. Eles ensinam que Jeová não sabia o resultado da prova de Abraão em Gênesis capítulo 22, versículo 12. Olha só que absurdo. Sobre a Trindade, Jesus Cristo e Espírito Santo, a Torre de Vigia continua mantendo o ensino de Russell. Aí eles não mudaram, continuam a negação russeliana. A organização nega a doutrina da Trindade e chama os católicos e protestantes de triteístas e de unicistas. A Trindade, que consiste de 3 pessoas ou deuses em um só, eles dizem. Segundo sua teologia, a Trindade é doutrina pagã desenvolvida por Constantino, imperador romano no IV século. Recusa-se a aceitar essa doutrina, pois ensina que a palavra Trindade não aparece na Bíblia. Trata-se de uma doutrina incompreensível. De fato, a palavra Trindade nem aparece na Bíblia, dizem eles jocosamente. E acrescenta, justificá-la com a palavra mistério não satisfaz. Seu conceito antitrinitariano é aprofundado na brochura, deve-se crer na Trindade e refutado, página por Robert M. Bullman Jr., no livro Por que Devo Crer na Trindade?
uma resposta às testemunhas de Jeová. O monoteísmo que a organização apresenta aproxima-se mais do enoteísmo, pois afirma ser Jesus apenas um Deus em letra minúscula, poderoso e não o Deus Jeová Todo-Poderoso. Então, assim, eles acreditam na possibilidade da existência de dois deuses, um Deus forte, todo-poderoso, e um Deus menor, em letra minúscula, só poderoso. Assim, ela admite seguir a dois deuses, Jesus e Jeová, visto que a Bíblia chama humanos, anjos e até mesmo Satanás de Deus, eles dizem. Ou deuses, ou poderoso, ou poderosos, o superior Jesus no céu pode corretamente ser chamado de Deus, em minúscula. Eles dizem isso. Então eles comparam Jesus até com Satanás aqui, com seres humanos comuns, porque isso é uma forma de denegrir a imagem do Senhor Jesus Cristo e de apresentar uma doutrina que, se não blasfema, é horripilante. A organização nega a deidade absoluta de Jesus, por isso procura reavaliar os textos bíblicos que declaram textualmente essa deidade. Eles dizem assim: mas não é Jesus chamado de Deus na Bíblia? Com uma pergunta capciosa. Poderá perguntar a alguém: isto é verdade? Eles citam 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que fala que Satanás é o Deus desse século. Isso é blasfêmia. E ensina ainda que só depois do seu batismo no Jordão ele tornou-se Cristo. Eles dizem que Jesus não era Cristo até o seu batismo no Rio Jordão. Eles dizem assim: isto nos leva a 29 da Era Comum, exatamente o ano em que Jeová ungiu Jesus com o Espírito Santo. Jesus tornou-se assim o Cristo. É uma espécie de adocionismo, forma do monarquianismo dinâmico de Paulo de Samosata, um herege, bispo de Antioquia, cujo ensino foi condenado pelo Sínodo de Antioquia em 268 depois de Cristo. É a doutrina da filiação adotiva de Jesus que nega sua divindade. Eles repetem heresias passadas. Segundo o citado bispo de Antioquia, só depois da descida do Espírito Santo no Jordão, o Senhor Jesus recebeu o poder e tornou-se filho de Deus. Ário, o opositor de Atanásio, é apresentado como herói e reconhecido na organização como um dos 7 mensageiros do Apocalipse. Um herege condenado pela Igreja. Para eles não é um herege, mas uma espécie de herói e um dos 7 mensageiros do Apocalipse, só porque Ário negava a divindade do Filho de Deus. Então é isso, eles falam cada coisa sobre Jesus que é de deixar-nos com os cabelos em pé. As testemunhas de Jeová acreditam que Jesus é o arcanjo Miguel. É lógico concluir que Miguel não é outro senão o próprio Jesus Cristo no seu papel celestial, dizem elas. Seus teólogos ensinam ser ele mesmo o Abaddon, destruidor de Apocalipse 9:11. Já chegaram a falar que Jesus era o Abaddon, que é um demônio que aparece em Apocalipse capítulo 9, versículo 11. Jesus, como anjo do abismo e destruidor, devera soltará um ai atormentador. Olha cada ideia desse povo que se dizem bons de Bíblia, biblistas, né? Falam cada besteira, cada blasfêmia, e tudo isso para endossar as suas doutrinas. Preferem ensinar besteiras do que ensinar a verdade e distorcer versículos do que fazer exegese correta. Afirmam que o homem terrestre, Jesus de Nazaré, não existe mais. Falam que o corpo de Jesus foi desfeito por Jeová, dissolvido em gases. Um absurdo. Jesus ressuscitou com um corpo que ele andou aqui na terra. Aquele corpo terreno de Jesus é que foi ressuscitado, e Jesus virá com um corpo glorificado, mas o mesmo corpo. Jesus não perdeu, não deixou de... O Jesus de Nazaré não deixou de existir por ocasião da sua morte. Eles não creem também na ressurreição de Jesus. Então, é uma sociedade que nega doutrinas fundamentais da fé cristã, e é por isso que deve ser combatida. Não devemos ter ódio das pessoas, não devemos confundir as coisas, não é nada pessoal, mas é sim uma simples questão de conhecimento bíblico e de fé. Se nós não cremos como eles creem, não somos obrigados a crer. E se temos base para refutar as suas doutrinas, devemos apresentá-las.
com base nas Escrituras, que é o mesmo que eles dizem quando aparecem trazendo para nós suas heresias.